É uma manhã que precisa nos levar a uma reflexão a respeito do amor de Deus no sacrifício de seu Filho, pois esse memorial de que nós devemos nos reunir e participarmos da sua ceia é muito significativo. Assim nós anunciamos a vinda do Senhor à terra mais uma vez, demonstrando que Deus não tem desamparado os seus e que há uma promessa e que há uma aliança. É bem interessante a gente falar de aliança e de Deus que faz promessas, pois nós enxergamos na caminhada humana que Deus faz tudo perfeito, como também assim o fez o homem. E Deus estabeleceu uma aliança com esse homem, que Deus queria ter comunhão com ele, ser adorado, cultuado. Não que Deus precise do nosso amor, do nosso louvor. Ele não precisa. Ele escolheu receber de nós o amor, assim como nos amar. Ele escolheu ser por nós louvado. Ele escolheu. Ele não precisa, ele é satisfeito em si mesmo. Isso já é um ponto importante, que nós conseguimos ver o amor. Isso se faz cada vez mais vívido depois da queda. O homem, tendo tudo que Deus fez para diante dele, o homem decide transgredir. E a mesma temática é hoje. Meus amados irmãos, se nós estamos neste mundo, é Deus. Se nós estamos de pé, é Deus. Aleluia. A misericórdia que não nos consome vem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E mesmo assim, a maioria ou todos os homens, ao abrir os olhos, decidem transgredir. Decidem pecar. E Deus estabeleceu um plano maravilhoso. Esse plano, depois que o homem caiu, era um plano de redenção. E meus amados irmãos, como Deus é misericordioso. O homem decide transgredir, o homem escolhe fazer aquilo que Deus não mandou fazer. E a misericórdia de Deus entra em ação, porque Ele poderia deixar o homem de mal a pior, Ele poderia deixar o homem se desgraçar ainda mais, mas Ele traça um plano na eternidade de redimir esse homem perdido e pecador. Aleluia. E esse plano envolve seu Filho. Tanto que a esperança do Messias era o que regia o Antigo Testamento antes de Cristo. A esperança no Messias que fazia com que as pessoas se dedicassem a Deus, se separassem para Deus, que haveria de vir um Redentor para tirar o homem de sua miséria. É a mesma esperança do passado, é de hoje. A esperança em Cristo. E na plenitude dos tempos, Deus, Ele consuma esse projeto em forma de ser, trazendo o seu Filho, nascido de mulher, para que Ele pudesse executar esse plano maravilhoso que Deus estabeleceu desde a fundação do tempo. De Jesus vir, padecer, trocar de lugar conosco e nos dar agora a condição plena de voltar ao Éden, de voltar à comunhão, de voltar à verdadeira adoração, de voltar agora, de conseguir amar a Deus de forma digna, por meio do seu Filho. E aqui, meus amados irmãos, esse plano, ele se concretiza. E eu gostaria de trazer aqui algumas verdades nesses poucos versículos, mas verdades essas que são mais do que suficientes, para que nós consigamos compreender nossa posição nesse tempo e como Deus é maravilhoso. Primeiro que Jesus está ali, já na cruz, e João é o evangelho que mais exalta a divindade de Cristo,
que realça que de fato ele era o Verbo, ele era o Filho, aquele que havia de vir encarnado, para que pudesse padecer em nosso lugar. E agora ele está olhando a cena. O que antecede é Jesus falando para ele: João, eis aí tua mãe, mulher, eis aí teu filho. E agora na cruz, Jesus vendo. Meus amados irmãos, é óbvio que a nossa imaginação, por mais fértil que seja, jamais conseguirá montar esse cenário em sua plenitude. Mas nós podemos nos esforçar com um pouco que temos. Aleluia. Imagine agora Jesus na cruz, seus braços estendidos, seu pulmão sufocando, a dor que jamais conseguiremos mencionar, se sufocando, sua garganta seca da dor que aquele flagelo lhe infligiu. Ele agora está vendo que tudo estava consumado. Para se cumprir a Escritura disse: tenho sede. Ele contemplando que todo aquele plano de Deus estava ali em sua plena execução, nos tais verdades importantes. Primeiro é que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. O que ele disse que seria, assim será e acabou. Deus não faz nada pela metade. O plano que Deus estabeleceu está sendo cumprido e Jesus está vendo isso acontecer. Vendo que esse plano maravilhoso, essa dádiva de Deus para a humanidade estava sendo concretizada naquele momento. Ele vendo que de fato Deus não faz nada pela metade. E mesmo assim, o João ele coloca essa visão. Vejam Cristo totalmente ensanguentado, flagelado, doído. Ele não pede uma água, ele só diz: tenho sede. Cumprindo também a Escritura, não somente no padecer, mas também escrito estava que assim seria. Salmo 69, versículo 15 ou 7, vai dizer o seguinte: eis que me deram fel para beber. Até naquele momento ali, a Escritura ela foi precisa, dizendo que o Cristo padeceria e teria sede em seu flagelo, e lhe daria um vinagre azedo para beber. Ele exclama na sua humanidade: eu tenho sede. Não era um pedido de socorro ou de clemência, mas uma afirmação de tudo aquilo que ele estava padecendo por mim e por você, colocando a sua natureza humana e divina na mesma proporção. 100% Deus, 100% homem, padecendo no lugar do pecador, sem ter feito um erro sequer. E os soldados que eles se encontravam pegam lá, veem aquele vinagre, aquele vinho azedo se cumprindo a Escritura, colocam numa esponda, numa varinha de sopro e colocam na boca dele, e ele bebe aquele vinho azedo. E aquilo lhe dá um ânimo final para que ele pudesse bravar. Está consumado. Tetelestai. Aqui é um outro ponto importante. E talvez esse é o ponto mais triste que nós conseguimos perceber. Deus estabelece um projeto, um plano desde a fundação do mundo, aonde ele iria redimir, aonde ele iria salvar aquele que decidiu ir na contramão da vontade dele, daquele que caminhava largos passos para o inferno, que sou eu e você. E quando ele diz está consumado, tetelestai está pago. A dívida foi paga, a Escritura foi assinada. E quando nós olhamos a realidade do homem hoje, nós temos que pensar: peraí, se o projeto foi cumprido, o plano foi executado, o efeito precisa acontecer. E nós temos que pensar com muito carinho nesta manhã sobre isso. Não é uma obra inacabada, não é uma obra em execução, é uma obra que se consumou. Jesus morreu para nos
salvar. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Jesus morreu para que o plano de Deus ele fosse completo na nossa vida. Aleluia. Então por que ainda as pessoas estão entregues ao mal? Por que então ainda a gente não vê esse plano consumado, presente na vida das pessoas? Cadê a comunhão com o Senhor? Cadê o desejo de Deus? Cadê a vida plena em amor? Cadê a adoração? Meus amados irmãos, não é uma reunião num quadrado de igreja, mas é uma vida consumada, o projeto já aconteceu. Aleluia. A salvação já foi agora estabelecida de forma plena, clara e visível. E Ele trocou de lugar conosco. Ele consumou. Está pago. Está rendido. Está feito. E eu tenho que pensar. Se essa obra do Senhor não estiver completa em minha vida, alguma coisa eu preciso rever. Se essa obra do Senhor não está completa na minha vida, alguma coisa eu preciso ajustar. Aleluia. O que nós não podemos hoje é viver uma vida pela metade, achando que ela é inteira e consumada. E esse é o ponto aqui. Jesus padece para que nós pudéssemos verdadeiramente estar de pé. Aleluia. Mas o homem está prostrado. Está vencido, está no chão, por suas escolhas, por aquilo que procurou fazer. E, em sua grande maioria, até dentro de comunidade de fé. Porque está consumado não é a obra do homem, está consumada a obra de Deus. A obra de Deus na nossa vida que enche o nosso coração de gratidão, que enche o nosso coração de convicção, de certeza, de escolher o Senhor acima de tudo. Aleluia. De se abster, de renunciar, Glória. de procurar viver a vida de Cristo. É essa a obra consumada. Não é a religiosidade, não é a conveniência, não é o temor e medo de qualquer coisa, mas é a certeza que agora nós temos acesso ao Pai por meio do sangue do seu Filho. Está consumado. Ele recebe aquele vinho azedo, aquele vinagre, e consegue dar um último brado. E esse último brado está nos sinóticos, nos evangelhos, os outros evangelhos, e aqui está consumado. E mais uma vez ele dá um ensinamento perfeito. Jesus recebe aquele vinho azedo, ele recebe o último fôlego e ele rende o Espírito. Meu amado irmão, minha amada irmã, guarde isso dentro do seu coração. Se você não render-se ao Senhor, Satanás tomará a sua vida de assalto. Se tudo que começa por você, começa pela sua vida, começa pelo seu ser, se o seu ser não estiver rendido ao Senhor, Satanás o tomará de assalto. Jeremias 17:5 vai dizer o seguinte: maldito é o homem que confia no outro homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas de onde vem essa maldição? Porque ele vai estar entregue a ser tomado de assalto. Se confiar na força do braço, o que é a força do braço? O que você deseja, o seu querer, a sua vontade. O que é a tua conveniência? Nós louvamos aqui: despir os meus conceitos, largar fora as minhas certezas. Não é o que quero, o que penso, que me é conveniente. É o plano consumado do Senhor. É apegar-se àquilo que é concreto, é apegar-se àquilo que já está feito, é apegar-se àquilo que é seguro. Aleluia. E não viajar nas coisas transitórias dos homens, ou no braço fraco da carne, mas no braço poderoso do Senhor.
é onde a nossa vida tem que estar firmada, porque no braço poderoso do Senhor, Satanás não pode nos pegar. Aleluia. Glória a Deus. O mal não pode nos atingir se nós não rendermos. Seremos tomados. Jesus rendeu. Ele toma aquele vinho azedo e ele rende o Espírito. A rendição é algo necessário. Pena que o homem cego, ele tenta insistir, ele sofre, quebra a cabeça, padece, mas ele insiste como Adão. Porque ele tem que bradar, não aguento mais, eu me rendo ao Senhor, não quero mais ser tomado de assalto. Eu disse começar com o seu ser, porque é óbvio, se o meu ser não estiver rendido ao Senhor, nada mais o será. Agora, se o meu ser estiver rendido ao Senhor, as coisas também se rendirão. Glória a Deus, fiel. Seu casamento rendido ao Senhor, a sua vida num todo rendida ao Senhor, os relacionamentos rendidos ao Senhor, para que o mal não tome de assalto. E tem tomado, meus amados irmãos. Porque ainda o que prevalece são as nossas certezas. Ainda o que prevalece são as nossas vontades. Ainda o que prevalece é o braço da carne. Então nós somos vencidos. Mas Jesus nos ensina que não é assim. Glória. Ninguém tomou o seu espírito. Ninguém veio roubá-lo. Ele rendeu-se ao Pai. Ele rendeu o espírito. Ele bradou, está feito. E rendeu-se. Está feito, irmãos. Há um jargão daí, da vitória, só que as pessoas só levam isso para a sua conveniência. O que está feito aqui é o plano espiritual do Senhor. O que está consumado aqui é o plano de salvação. O que está pronto aqui é agora a restauração da nossa comunhão com o Senhor. Todo o resto é tua responsabilidade, irmão. Deus não vai escolher o trabalho que você vai ter, Deus não vai escolher, não é isso não. O que está consumado agora é aquele que estava perdido, agora pode ser achado, aquele que padecia, aquele que foi tomado, agora foi redimido. Aleluia. É esse o ponto. Glória. O restante é da vida. Não é os bens, os prazeres do mundo ou as coisas daqui. O plano de Deus não tem muito disso. O plano de Deus tem que nos salvar. É óbvio que vem a reboque. À medida que nós nos rendemos ao Senhor e rendemos tudo aquilo que circunda ao nosso ser ao Senhor, nós somos muito abençoados por isso. Aleluia. Não é abençoado porque faltará problemas ou dificuldades, não, isso faz parte da vida. Nós seremos abençoados porque o braço forte do Senhor estará conosco. A presença do Senhor será notória na nossa vida, em tudo e em todo o tempo. Glória a Deus. Estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o maior benefício, porque as lutas vêm, Deus está do lado, nos fortalecendo para vencê-las. Agora, se nós estamos confiando na fraqueza da nossa carne e do homem, dificilmente nós iremos avançar. Mas pensa, meus amados irmãos, o seguinte: não coloque a sua confiança naquilo que é incompleto. Confie no Senhor que completou a obra. Rende-se a Ele. Poderoso Ele é para salvar. Poderoso Ele é para restaurar. Poderoso Ele é para reconstruir. Renda-se. Nós padecemos muitas vezes porque nós estamos insistindo no nosso erro. E Deus às vezes está bradando: renda-se. E como um prisioneiro inconsequente, o orgulhoso, a gente continua a se debater. Como numa areia movediça, quanto mais se debate, mais afunda.
Quando Deus quer o seguinte, se renda ao meu plano perfeito, meu plano consumado, meu plano em vigor, renda-se a Ele e receba a graça da salvação. O homem padece por quem insiste. E Jesus aqui, ele vendo que estava sendo consumado, não tinha mais jeito, a Escritura se cumprindo, até no vinagre azedo que estavam dando a ele, a Escritura se cumpria. O plano de Deus não caiu uma letrinha sequer. Aleluia. Assim também será na minha vida e na sua vida. Se nós estivermos alinhados com o plano do Senhor, e Deus diz, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. O plano do Senhor para nós é maravilhoso. A nossa insistência nas nossas decisões e desejos é que nos leva um caminho caótico. Mas nós temos que lembrar desse projeto maravilhoso na cruz. Deus desceu, se esvaziou, tomou a forma de um homem e padeceu por nós pecadores, para que o plano de Deus ficasse ainda mais claro e nós ficássemos ainda mais rendidos a Ele. Meu irmão, minha irmã, está consumado. A vitória, ela já é certa, porque nada pôde impedir e nada pode impedir o plano de Deus em salvar. Aleluia. O problema é que o homem quer insistir em não se render. E talvez você possa pensar assim, quem não está rendido é quem está fora da igreja. Não, irmão. Tem muita gente dentro também que não está rendido, não. Estar rendido, estar rendida, é estar sob os cuidados e sobre a vontade do Senhor. E ainda é muito notório ver que pessoas estão procurando fazer a sua própria vontade. Nós dizemos que temos um Senhor. Nós dizemos que Ele é nosso Pai. Nós deveríamos agir de conformidade. Se Deus é Senhor, então por que Ele não decide? Se Deus é Senhor, então por que a vontade dEle não é feita? Se Deus é Senhor, então por que eu ainda faço o que quero? Se Deus é Senhor, seja feita a vontade do Senhor. Aleluia. Se Deus é Senhor, importa que Ele cresça e que eu diminua. Se Deus é Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. E a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Aleluia. Pense nisso. Já está pronto. É só a gente se render. Até um jargão que o pessoal usa muito fora de contexto. Toma posse. Toma posse do plano de Deus. Eu tenho certeza que a vida abundante será a nossa realidade. E nós iremos afirmar: está consumado, está pronto, está feito, porque vivo isso. Está consumado, está pronto, porque estou na certeza. Tenho plena convicção, não é por coisas paliativas ou volúveis, é aquilo que é concreto. Está consumado, porque não vivo mais na vulnerabilidade humana, mas na certeza do Deus imutável, daquele que não muda, jamais mudará, e que é uma torre forte para com aqueles que nele confiam. Ele morreu, ressuscitou, vivo está, para ser Senhor da nossa vida. Que assim seja eternamente. Amém? Jesus